Olá, sejam muito bem-vindos à aula 9. E hoje eu vou estar fazendo uma revisãozinha, né? Já que é o nosso último vídeo. Então, eu fiz um desenho bem básico para a gente poder fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu, né, nas aulas passadas. Então, vamos lá. Então, fazendo um belo resumo, aqui eu já fiz o rascunho, né? Uma dúvida também, eu acho que pode estar com vocês também, é se a gente consegue fazer a renderização de um desenho básico, então em um traço um pouco mais cartoon. Então vamos lá. Então aqui eu já separei duas camadinhas, né, uma para o rascunho e a outra aqui para a gente poder contornar. Então vamos lá. Eu vou fazer um desenho em que a gente consiga fazer a lineart e a gente vai ver se a gente consegue renderizar esse desenho mesmo a gente tendo feito o contorno, tá bom? Então vamos lá. O que eu gosto de fazer com desenhos que são um pouco mais cartoon ou que tem um pouco mais de formato assim, mais fechado, né? Que é a parte do contorno e da linha art, é fazer a parte de fora primeiro, né? E contornar aqui em volta, ó. Isso aqui é só quando eu já tenho certeza que o desenho tá exatamente como eu quero, então eu não preciso mudar muita coisa. Vou tentar fazer aqui. E aqui a gente dá uma arrumadinha, né? Que são nessas partezinhas aqui. E aqui a parte de dentro, para você poder dar um pouco mais de destaque, é você diminuir, né, a sua caneta, né, o seu pincel. Então você diminui aqui para dar aquele destaque bem legal para o seu desenho, caso ele for cartoon, tá bom? Então aqui é só a gente contornar normalmente, fazendo com que a linearte ela tenha um pouco mais de destaque, né, e fique mais interessante. Aqui eu vou fazer um acessório para ela. Outra coisa que eu também gosto de fazer para poder, por exemplo, estampa, né? Fazer estampa assim, eu gosto de deixar ele meio que vazio, não fazer desenhos. Que daí ele dá um ar um pouco mais de misturado, sabe, com realismo, caso você for fazer uma pintura assim. Aqui eu vou fazer aqui o olhinho dela. Já o olhinho dela, eu gosto de fazer com o traço bem mais grosso, né? Então a gente vai fazendo aqui. Lembrando também que se caso você for fazer com outro pincel o contorno, né? Por exemplo, se você quiser fazer uma linha art um pouco mais puxada para o realismo, você pode usar o mesmo pincel para poder apagar, né? Por exemplo, eu usei essa caneta desvanecimento para poder fazer o rascunho e eu usei essa mesma caneta para a gente poder apagar, né? Para poder ficar um pouco melhor. Não ficar aquele apagado um pouco bruto. Aqui eu vou dar algumas arrumadinhas. Às vezes a gente vai fazendo aqui o linha art e tá um pouco diferente. E vamos diminuir aqui a opacidade, né, pra gente ver como que tá ficando o nosso contorno também.
E aqui a gente só completa o nosso desenho. Prontinho, então aqui eu já finalizei o desenho. E a gente vai agora pintar ele. Então vamos lá. Aqui a gente vai pegar o nosso rascunho e vamos criar outra camada, né? Onde a gente pode segurar esses 3 tracinhos, arrastar aqui para baixo e fazer a pintura normalmente. Como ele é uma linha art mais fechadinha, a gente consegue usar a lata de tinta sem problemas também. Então eu vou pegar aqui um tom médio e vamos colocar aqui. Eu sempre gosto de fazer camadas separadas para cada etapa, como por exemplo, uma para pele, uma para cabelo e uma para acessórios. E um para os olhos também. Então aqui a gente vai pegar as cores. Vou tentar pegar cores um pouco mais vivas, né? Pra gente deixar o desenho ainda mais interessante. Prontinho. Agora a gente pode fazer o básico, né? Que é fazer os detalhes do rostinho dela, né? Do cabelo e tudo mais. Agora vamos vir aqui em multiplicar e fazer os detalhezinhos. Aqui eu sempre gosto de usar um pincelzinho que ele é um pouco melhor assim para mesclar nas cores, né? Então você pode estar usando esse caneta desvanecimento ou usar um que tenha esse aqui, né, que seja aquarela. Ele acaba misturando um pouco melhor, mesclando, né? Então aqui, por exemplo, vocês podem ver que ele é bem suave assim mesmo, então pegando uma cor um pouco mais forte. E aí a gente consegue passar aqui. Ainda mais se você quer um desenho que ele tenha textura, né? Aqui, como vocês podem ver, tem a texturinha. Então, dependendo assim, se você quiser deixar um estilo diferente, você pode usar esses tipos de pincéis, né? Para poder dar mais textura para sua arte, para sua pintura. Então, aqui a gente só vai fazer uma parte que não seja sobre a minha. Vamos juntar aqui. E agora fazer uma para a parte da sombra. Aqui eu gosto de mesclar um pouco com uns tons médios, né? Tom neutro. E um tom um pouco mais arroxeado ou azulado, para poder fazer alguns detalhes, né? Vou passar aqui.
E vou vir com tom roxeado para vocês poderem ver a diferença. Então, o azul também. Já deixo com aquela cara mais parecendo um de sombra, né? Aqui eu vou usar outro pincel na parte aqui da sombra da franja. Eu acho que acabou não ficando tão legal. E você não precisa usar um pincel só para poder fazer o seu desenho, né? Você pode estar usando vários pincéis, né? Ou dois, por exemplo, também. Aqui como eu tô fazendo. Aqui a gente pode colocar esse tom mais azulado, ainda mais por conta do cabelo dela, né? Então, é como se fosse um reflexo também. Dando aquele ar de sombreamento mesmo, né? Aquele ar mais interessante, ainda mais usando aquela teoria das cores. E aqui eu também gosto de pegar, né? Um pincel de aerografo e pegar um tom mais avermelhado. E passar aqui em cima. Aqui, né? Onde tá a sombra. E na parte de baixo. Vocês podem ver que mesmo a linear art sendo um pouco mais básica, né? O nosso estilo de arte sendo um pouco mais básico, ainda dá para fazer essa parte de sombreamento ainda ficar interessante. Tá? Então não precisa ter um traço muito detalhado, um traço aquele super realista para poder ficar um desenho bonito. Então vocês podem fazer um desenho simples também. Agora aqui eu vou estar fazendo a parte do cabelo e fazendo as mesmas coisas. Aqui eu já vou fazer uma sombra artificial, então usar um tom de roxo. E na parte de cima, né, que é na raiz. Aqui na parte de cima é sempre bom deixar um pouco mais escuro. Vamos juntar aqui, faz outra camada. E agora sim a gente vai colocar um pouco mais de detalhes. Usando o tom roxo um pouco mais claro. Que daí como a gente já fez a parte básica, né, que seria a sombra mais artificial, que é só essa parte mais desfocada do cabelo, né, que seria um esfumado. E a gente já juntou ali, ele não vai mudar de cor, né? E aqui a gente já consegue fazer os detalhezinhos do cabelo. Eu sempre gosto de pegar um tom mais claro e depois ir escurecendo ele, né? Pra poder fazer como se fosse um degradê mesmo. Aqui eu também gosto de fazer uma sombra, né? E a gente pode pegar a borracha e ir apagando aqui como se fosse um cabelo.
Agora a gente pode pegar um roxo mais escuro, passar bem nessas partes aqui, onde são mais fechadinhas. E agora pegando um tom bem clarinho, a gente consegue fazer aquele efeito como se fosse uma sombra artificial também, né? Como se fossem os detalhes do cabelo. Tá vendo? Ele é bem levinho, né? Agora é só juntar. Aqui é a última parte, né? Dos detalhes. A gente vai fazer só a parte do arquinho dela. E aqui a gente pode pegar um tom roxo, né? Um tom azul, para fazer os detalhes como se fosse um reflexo do cabelo também, né? Já que tá azulado, a gente faz uma sombra mais azulada. E por fim, o olho dela. Aqui a gente também pode usar um tom mais roxo, né? Mas esse aqui é só pra gente poder sombrear o olhinho dela, já que, vou ver na teoria das cores, a gente usar um roxo para poder fazer a sombra aqui. Aqui eu vou dar uma apagada, depois a gente vai usar um tom que não é o branco, né? A gente vai usar um tom meio acinzentado. Um pouco puxado pra cor creme também. E fazer a sombrinha dele. E aqui eu vou misturar os dois, né? Usando um tom meio roxo e um tom mais avermelhado também. Só pra passar nessa região aqui. E depois a gente usar o desfoque. E meio que tá pronto o nosso desenho. Só fazendo a parte da sombra, a gente já consegue deixar uma pintura muito interessante. Vocês viram que eu acabei não mudando nada. Não usei a renderização também, né? Então a gente consegue fazer um desenho simples se tornar mais interessante só usando a sombra, né? Usando uma sombra e a teoria das cores, né? Como vocês podem ver. E a gente sempre consegue deixar mais interessante, fazendo a parte da renderização, ou a parte de colocar mais alguns detalhes, né? Como o brilho também. Então a gente sempre pode melhorar o nosso desenho, independente do estilo de arte. Tá, então aqui a gente só vai adicionar mais um pouco de detalhe. E meio que já tá feito. Então sim, você consegue fazer a parte da renderização, independendo do seu estilo de arte. Então aqui a gente só vai adicionar um pouco de brilho. Que eu gosto de fazer, né? Fazer um brilho mais ou menos espalhado desse jeito. E depois a gente vem com a borracha. Eu gosto de usar outras cores também, como o roxo, e misturar, né? Pra ficar
uma coisa mais interessante. E aqui no meio a gente pode usar um pouco de outra cor. E aqui a gente pode deixar meio que borrado, né? Só um pouquinho. Agora a gente vai usar a nossa borracha. Diminui sempre a opacidade, né? Para poder fazer aquele efeito legal. Tá, então essa linha já foi um pouquinho mais rápida, só para mostrar para vocês um outro estilo de arte, né? E também as coisas que eu faço com um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais resumido mesmo. Então aqui, eu sempre junto aqui as camadinhas, né? Crio uma outra e aí sim faço a parte do brilho. E a parte da renderização, você consegue sim fazer, por exemplo, você pode ir apagando meio que algumas partes aqui, bem de leve, do contorno preto, né? Então, partezinhas bem pequenas assim, como por exemplo aqui da orelha também, né? A parte aqui de dentro. Como se fosse um semi-realismo, mas não ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer só na parte aqui de dentro do contorno, pra dar aquele efeito mais interessante, né? Ou aqui, por exemplo, se eu for fazer alguma estampa, né? Aí eu não gosto de desenhar algumas estampas assim, por exemplo, com o contorno preto. Eu gosto já de fazer assim direto com um pincelzinho, tá? Então aqui já terminamos o nosso desenho, né? Nossa pintura meio que rápida. E é isso. Chegamos ao fim da aulinha.